É nóis, tripulação rubro-negra e galera, trazendo notícias desta manhã de sexta-feira do nosso Mengão. Flamengo que estreou ontem pela Libertadores, foi um jogo super difícil, teve muita gente achando que ia ser fácil, que ia ser goleada, por ser um adversário inferior, que não tem muita tradição na Libertadores. Mas, meu amigo, como o nome já diz, Libertadores não tem jogo fácil, isso é uma certeza. Todos os jogos, todas as competições da Libertadores nunca foi fácil para ninguém. E principalmente para o Flamengo, na história, né, nas estreias do Flamengo. O Flamengo nunca tem uma estreia legal, né, nem de vitória, né? E ontem a gente pode até dizer que a gente estreou com uma vitória. Eu me lembro muito bem que em 2019 a gente que naquela época, né, que estava sem tradição na Libertadores, sempre que era eliminado ali na primeira fase, né? E aí em 2019 o Flamengo estreou com o time, acho que me parece que era San José, né, na altitude. Foi um jogo muito feio, um time muito fraco, desconhecido, mas a gente conseguiu ganhar por 1-0, um golzinho chorado ali do Gabigol ali, com muito, e passamos um perrengue do caramba, mas foi a vitória, foi ali que começou tudo. E o jogo de ontem também foi da mesma forma, não foi tão diferente, né? Foi 1-0 suado, né? Já ali no segundo tempo que o gol saiu, foi até na hora que o Felipe fez a substituição ali, surtiu efeito, mas cara, é Libertadores, né, meu amigo? Importa é a vitória, começar bem, né? E é isso aí, isso aqui importa. E esse vídeo justamente tem muito a ver com isso, né, que a gente vai falar, é sobre o trabalho do Felipe, né? Porque assim, a gente já viu em alguns meios de comunicação já falando assim, o time não jogou bem, né? Alguma coisa aconteceu. O jogo de ontem foi o pior trabalho do Felipe Luiz, sabe? Já começa a se falar alguma coisa negativa, né? As pessoas talvez ainda não aprenderam ainda o que é Libertadores, né? Ou é aquela coisa, né? Da cobrança, né? Sempre desse hábito de achar que você tem que vencer, vencer, vencer. E é justamente aí onde está o X da questão, né, cara? O trabalho do Felipe Luiz, que já vem aí desde 2024, né? E daqui a pouquinho vai fazer um ano, né? Daqui mais na frente lá o Felipe Luiz vai fazer um ano, e Felipe Luiz, que as pessoas têm que lembrar, só tem uma derrota até agora. É um time que não perdeu ainda, né? Então, isso é o que vale, né? Lógico que, poxa, ganhar é sempre bom, jogar bonito é sempre bom, cara, mas manter isso aí não é fácil, né? Mas pelo menos o time tá ali, tá ganhando, empata, que talvez os pontos mais negativos desse Flamengo do Felipe Luiz é quando empata, né? O jogo do Inter, por exemplo, teve tudo para ganhar, o time foi melhor, mas é que os adversários também, eles estão aprendendo a jogar contra o Flamengo. Eles sabem da maneira que o Flamengo joga, que é um time que gosta de ter a bola, que controla a bola, parte para cima, né? Tá sempre empurrando o adversário, né, para trás ali. Então, todo mundo vai querer se defender. Eu acho que hoje as técnicas dos treinadores não é ganhar o jogo do Flamengo, é neutralizar, é uma maneira de você não tomar muitos gols, de não perder o jogo, e foi o que o time de ontem fez, que foi a mesma técnica que o Inter do Roger fez, né? Botou um caminhão ali atrás ali e jogou por uma bola e conseguiu aquela bola e fez um gol. E ontem, o jogo com o Deportivo Táchira, né? Mesmo antes do jogo, a gente viu a imprensa local falando, né? A gente viu também o treinador elogiando o time do Flamengo, falando que era um time europeu aqui na América do Sul, aquela coisa, né?
Mas pelo que a gente percebeu da imprensa local lá, que eles estavam jogando, era como se fosse um jogo da vida deles. Eles não estavam pensando em vitória, eles estavam pensando pelo menos empatar com o Flamengo, né? E você viu ali que surtiu efeito, né? Eles conseguiram neutralizar, eles conseguiram fazer uma marcação, né? Uma marcação ali. E o Flamengo acabou achando aquele gol ali, cara, que conseguiu quebrar, né, as linhas ali, as barreiras que eles colocaram ali para dificultar o jogo do Flamengo, né? E o Flamengo achou aquela bola ali, foi até numa jogada ali do Alexandre, né? Num passe longo, ou seja, precisou dessa jogada rápida, né? De uma jogada rápida que fulminou no gol, né? Mas foi um time, não era um time bobo, pode ser um time que não tem grandes investimentos, um time que não tem tradição na Libertadores, mas os caras fizeram um trabalho bem feito ali, cara, fizeram um trabalho de marcação ali e conseguiram segurar o Flamengo. Inclusive o Felipe falou que surpreendeu também, porque eles estavam jogando de uma forma, né, e depois eles acabaram criando uma linha ali de 5, né, que fez essa dificuldade, né, para o Flamengo, mas não era um time bobo, né? Foi um time que entrou em campo sabendo o que ia fazer, que eles entraram para aquilo mesmo, eles tentaram fazer igual o Inter fez, né? Fazer uma marcação forte ali, ficar ali atrás e jogar por uma bola. Eles precisavam de uma bola e eles tentaram. E quase chega o gol, cara. No finalzinho ali, nós passamos sufoco ali, cara. Eles fizeram o jogo duro e foi difícil. Então, cara, o time do Felipe Luiz, mesmo que tá agradando, que a gente gosta da maneira que o Flamengo joga hoje, né? É um time que convence, né? Joga e convence. Mas, cara, nem sempre vai ser assim. Vai ter uma hora, cara, que a coisa vai oscilar, vai descer, né? Foi o caso de ontem. E também tem um fator, cara. O fator, eu mesmo que acompanhei o jogo do Flamengo, a viagem do Flamengo, né, cara? O Flamengo saiu daqui na quarta-feira por volta do meio-dia. Ele foi chegar no hotel na Venezuela, cara, era mais de 11 horas da noite. Teve muito impasse nessa viagem, né? Teve atraso grandioso, né? E pra você ter ideia, só no aeroporto lá de Caracas, lá, o Flamengo ficou mais de 1h30, cara, né? Pra aquele impasse, né? De aeroporto que acontece. Então lá demorou muito, e depois o time viajou de ônibus, né? Então, querendo ou não querendo, isso aí a gente mesmo percebia quando os jogadores estavam descendo de campo, que a gente via que estava todo mundo cansado, jogadores ali passando descendo do ônibus com o travesseiro na mão. Sempre gera alguma coisa, né? Um desconforto, né? E aí, cara, eu acho que ontem foi uma grande vitória. Foram 3 pontos na dificuldade. Libertadores é isso, não tem time bobo, não tem time fraco. Então, tem que ganhar, não importa como, de 1-0, meio a 0, sabe? É importante essa primeira fase você marcar pontos, principalmente fora de casa. E o Flamengo, ele fez o dever de casa dele, cara. Ganhou de 1-0, marcou 3 pontos. Na próxima quarta-feira o jogo vai ser em casa, né, com o apoio da torcida, né? E outra coisa, essa viagem ela foi super cansativa na ida, né? Que ainda vai ter a volta, e o Flamengo ele não vai ele nem volta para o Rio. Ele vai diretamente para Salvador, porque quando for domingo já tem o Vitória, né? Não é fácil, cara, é duro mesmo, né? Por isso que quando chega ali na reta final das competições ali, os jogadores começam a estourar, né, cara? Estourar, porque além de muitos jogos, cara, também as viagens elas são cansativas, cara, porque são viagens longas, né? Você já viaja aqui no futebol brasileiro, campeonato brasileiro aqui, né?
nas nossas competições, que já são tantas, e o nosso país aqui, que é um país grande, né, de climas diferentes, né, são grandes viagens, né, e situações diferentes. O jogador sente, todo mundo sente. E aí já vem a Libertadores também, que são viagens mais longas. A viagem mesmo para a Venezuela aí foi viagem de 12 horas, né, cara? Então, e isso sempre interfere um pouquinho, né? Você mistura calendário, vários jogos, com as viagens também, né? Você tem essas adversidades. Então, a vitória de ontem, ela tem que ser comemorada mesmo. Ela foi muito valiosa pela somatória dos 3 pontos, porque isso aí, quando é lá no final, cara, que faz a diferença, né? Como você vai se classificar, ajuda você a se classificar antecipadamente, sem ter aquela preocupação, né, de se classificar ali na última hora, né? Mas assim, o time não jogou bem, não agradou, ninguém gostou. A gente parece que o time estava ali cansado, estava se arrastando, né, alguns questionaram que pode ter sido a ausência dos outros 7 jogadores, né, principalmente do Arrascaeta, do Gerson, né, e do Wesley, né, que já estavam jogando há tempo nesse time aí, que fez a diferença, mas eu acredito que não só foi esse fator não, cara. A gente vê também que o Michael, né, o Michael não jogou bem, o Cebolinha não jogou, né, tão bem, eu acho que o Luiz Araújo também não jogou, mas assim, cara, o Michael, ele tá voltando de contusão, ele tá sem ritmo, né? Então ele tá entrando de vez em quando, e da mesma forma o Cebolinha, cara. O Cebolinha, jogador sem ritmo. O Juninho também não é titular, ele joga de vez em quando, né? Já teve muita gente criticou ele no jogo contra o Inter lá, por gol perdido. E lembrando também, cara, que a posição do Pedro hoje no Flamengo não tem. Na posição daquele atacante diário, o Flamengo não tem. Todo mundo ali é improvisado. O Juninho também, ele joga ali, mas ele é um cara improvisado, né? Ele é um atacante de lado, um cara veloz. Eu gosto do futebol dele. Eu acho que você viu ontem, ele entrou, fez o gol. No outro jogo contra o Inter, ele perdeu o gol, foi criticado. O futebol é isso, cara. O jogador, ele vai se achando, né? Ele vai se entrosando ali com o time, vai entrando aos pouquinhos, e uma hora a coisa pega, cara. Agora, se passar muito tempo, o cara não evoluir, aí sim tudo bem, né? Ele fala, pô, não deu certo, mas ele não é, já parece que já é o 3º, é o 4º gol. Ele foi o cara que fez o gol do título contra o Fluminense, da Campeonato Carioca. Então ele é um cara que tem tudo para agregar ali e dar certo no Flamengo ali, pô, como opção ali. Mas assim, muitos jogadores não estão bem, cara. O Michael, acredito que tem a ver, né, que está voltando das lesões, né, ainda está entrando aos pouquinhos, ainda falta, né, entrosamento mais, precisa jogar mais. Mas estou achando ele muito apagado, não só no jogo de ontem, mas em outros jogos, né? Da mesma forma o Cebolinha também, acho ele meio apagado ainda, apesar que ele fez a jogada do gol, tem a ver, né, com o passe do Alexandre, foi muito genial, aquele passe longo lá, ali ele quebrou as linhas, né, o Cebolinha na velocidade ali, no último limite ali da linha ali, ele conseguiu cruzar, né, o Bruno Henrique desvia ali, né, para dentro da área ali, e o Juninho, como um centroavante tem que estar ali atento ali, veio com tudo ali, cara, fez o gol na raça, um gol de raça, um gol muito bem construído, um gol muito bonito ali, cara. Então, tem que ver isso aí, né? Acho que não é... Alguns falando, né, como eu falei, que questionaram, será que o trabalho do Felipe Luiz já começa... Mas é isso aí, cara, é Libertadores, né, dificuldade, e é uma nova competição, cara, e ela é jogada totalmente diferente. Pode esquecer Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, a Libertadores é outra coisa, cara, se joga diferente. E uma coisa que tem que ter é sempre raça. Quando você não tem a técnica ali, é raça, né? É assim que os times jogam na Libertadores. Você vê, são times que não têm
que não tem um plantel assim do nível que o Flamengo tem, mas os caras conseguem jogar de igual para igual, cara. Vai entender. É raça, meu amigo, é raça, né? Então, foi um dos piores jogos do Flamengo de Felipe Luiz, como a imprensa falou, mas isso, cara, isso aí a gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado porque nós não vamos ganhar para sempre nem jogar bonito. E quando a gente perder, a gente também vai perder, tem que estar preparado. Vai dizer assim, quando o Flamengo perder, acabou o futebol, acabou o treinador Felipe Luiz? Não, porra, né? Tem que ver, pô, o trabalho do Felipe Luiz está aí, ó, uma derrota desde o ano passado. Isso é o que é importante, né? O importante é você ganhar, jogar feio, né? Ficar perdendo. Não, o time está aí, o time está ganhando, de vez em quando o time empata, ganhou de 1-0, não foi um jogo bonito, né? Mas está cumprindo o seu papel aí, né? De um time aí que está brigando por título, que está, né? Então tem que entender essas coisas, né? Uma boa informação, né, cara? Como a gente teve os principais desfalques aí para esse jogo aí, já tem a notícia boa para o jogo contra o Vitória, né? No caso, o Arrascaeta, do Gesso, do Plata, do Wesley, reforçam o Flamengo contra o Vitória. Ou seja, isso é importante. Por que isso é importante? Jogadores que jogaram ontem, fizeram essa viagem longa, desgastante, né? E aí já tem esses jogadores aí para substituir, né, cara? Já dá aquela força, além de melhorar a qualidade do time, também dá descanso para aqueles outros jogadores, né? Então aqui, ó, depois da estreia do Flamengo com vitória na Libertadores, Felipe Luiz vai ganhar 4 reforços para enfrentar o Vitória neste domingo às 18h30 de Brasília, no Barradão pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Gesso, também viaja nesta sexta-feira para Salvador o Wesley, Plata e Arrascaeta. Então, já é uma boa notícia aí, cara, porque chega de gente se machucando nesse Flamengo, cara. Então é isso aí, galera, a notícia aí que a gente está trazendo aí desta manhã de sexta-feira aí do nosso Mengão aí, que começou com a vitória legal aí na Libertadores, né, que a gente... É uma competição que a gente quer ganhar, que a gente quer jogar bem, né? E domingo que vem já Campeonato Brasileiro também. Esperamos que com mais uma vitória aí, nossa primeira vitória aí. Então, valeu aí, galera. Até o próximo vídeo.